Olá, nessa aula a gente vai falar sobre o comando switch case na linguagem C. Esse comando está intimamente ligado à estrutura condicional, com os ifs e os elses. Tá? É só uma forma de deixar alguns códigos mais legíveis, porque o comando switch case tende a ser visualmente mais elegante do que as estruturas condicionais com if e else. Quando a gente vai conseguir utilizar o comando switch case e para que ele serve? Ele serve para substituir a estrutura condicional if-else, mas a gente só consegue substituir if-else por switch case quando a gente está fazendo comparações de variáveis com valores constantes. E essas comparações são sempre comparações de igualdade. Portanto, se eu tiver que fazer um if para comparar se uma variável é maior do que outra, menor, maior ou igual, menor ou igual, diferente, eu tenho que usar if mesmo. Eu não consigo usar switch case nesses casos. Eu só consigo usar switch case se a comparação for de igualdade com valores constantes. E a sintaxe, utilizando aqui um algoritmo em Portugal, né? Não tem nenhuma linguagem de programação especificamente, é a seguinte: escolha uma variável. A variável vem entre parênteses. Início. Caso constante 1, faço um ou mais comandos. Poderia ter vários comandos aqui dentro. Caso constante 2, faço um ou mais comandos. Caso constante 3, faço um ou mais comandos. E poderia ter caso constante 4, constante 5 e assim por diante. Essa estrutura aqui é a mesma coisa que eu escrever assim. Se a variável for igual a uma constante C1, eu faço o comando 1. Se não, se a variável for C2, faço o comando 2. Se não, se a variável for C3, faço o comando 3. Então, eu estou comparando sempre a variável com uma constante e a comparação é de igualdade. Repare que o início e o fim ficam aqui. E dentro dos casos, eu não preciso usar início e fim, porque o compilador consegue identificar o início e o fim de cada bloco pelo ponto e vírgula e o início da outra palavra-chave caso. Na linguagem C, a sintaxe é esta daqui. A gente escreve switch, entre parênteses a variável, início e coloca as constantes que serão comparadas com igualdade em relação a essa variável aqui. Aqui eu tenho case constante 1, dois pontos, faço as minhas instruções e escrevo depois break. Esse break é importantíssimo na linguagem C. Se eu não coloco break ao final de um case, o compilador não sai do bloco do switch. O que significa isso? Se eu não tivesse esse break aqui e essa variável fosse igual a essa constante 1, o que ia acontecer? Eu ia entrar aqui, porque esse case constante 1 seria satisfeito, eu ia realizar essas instruções e como não haveria break, ele iria para a parte de baixo e realizaria essas instruções aqui também. Então, para garantir que somente o bloco que a gente deseja será executado, a gente precisa colocar break. Então, tenho case constante 1, minhas instruções, break. Case constante 2, minhas instruções, break. Poderia ter case constante 3, case constante 4 e assim por diante. E ao final eu posso colocar um default, dois pontos e outras instruções. E a ideia do default é a seguinte: se a variável não for igual a nenhuma dessas constantes que eu coloquei antes, ele vai cair aqui dentro do default e realizar essas instruções. É como se fosse um senão de tudo que tem para trás. Ele só é executado se todas as anteriores não forem satisfeitas. Isso, claro, se a gente empregar os breaks corretamente. Ele não é obrigatório, nem sempre a gente precisa utilizar default, tá bom? E encerramos o comando fechando as chaves. Então, a chave abre aqui e fecha aqui embaixo. Veja só este exemplo utilizando if e else. Tem uma variável valor, eu li essa variável, que é inteira, e eu fiz. Se o valor for igual a 1, escreva domingo. Se não, se o valor for 2, escreva segunda. Se não, se o valor for 3, escreva terça. E assim por diante, até sábado. E se não, ou seja, se eu não colocar nem 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 6, nem 7, eu imprimo valor inválido. Neste caso, eu estou fazendo inúmeras comparações de uma variável
com valores constantes. E essas comparações são sempre de igualdade. Então, eu posso converter esses comandos todos aqui por switch case. Como ficaria isso? Ficaria assim. Li a minha variável, que é a variável valor, e fiz um switch nesta variável. Switch, entre parênteses, valor, início. Case 1, printf, domingo, break. Case 2, printf, segunda, break. Case 3, printf, terça, break. E aí eu teria case 4, case 5, case 6, não coloquei aqui porque ia ficar muito apertado. Tenho case 7, printf, sábado, break. Default, printf, valor inválido, ou seja, se não for nenhum dos valores anteriores, significa que o valor é inválido. Esse bloco aqui de switch case está fazendo exatamente a mesma coisa que esses if, else daqui estão fazendo. Ele é simplesmente um modo diferente de escrever com um layout diferente. Visualmente ele é mais direto. Então um código com switch case, especialmente quando a gente tem várias comparações, ele acaba sendo mais fácil de ler do que um código assim. Vamos fazer o seguinte exercício. Escreva um programa que lê o salário bruto de uma pessoa, a taxa de imposto de renda e a taxa de INSS. Em seguida, mostre o seguinte menu. Escolha uma das opções abaixo. 1. Para mostrar o salário líquido da pessoa. 2. Para mostrar o valor que é descontado de imposto de renda. 3. Para mostrar o valor que é descontado de INSS. E, dada a opção selecionada, o programa deve mostrar os valores adequadamente. Caso nenhuma opção válida seja selecionada, uma mensagem de erro deve ser exibida. Perceba que neste menu nós temos 3 opções. As opções podem ser 1, 2 ou 3. Então, em algum lugar do meu programa, eu vou ter que comparar se a opção que o usuário selecionou é igual a 1, ou é igual a 2, ou é igual a 3. Eu poderia fazer isso com if else, mas como eu estou comparando com igualdade e com valores constantes, posso fazer com switch case também, que é o que a gente vai fazer aqui. Já escrevi aqui uma documentação interna básica do que o programa deve fazer e a estrutura do programa. Nós precisaremos declarar algumas variáveis. A pessoa precisa informar o salário bruto, a taxa de imposto de renda e a taxa de INSS. Essas são as entradas do programa. E são todas variáveis reais. Vou declará-las como float e chamá-las de salário underline bruto, taxa de imposto de renda, TXIR, e taxa de INSS, TXINSS. Em algum momento, eu vou calcular o salário líquido da pessoa, o valor descontado do imposto de renda e o valor descontado pelo INSS. Vou declarar essas 3 variáveis aqui. Salário líquido para o salário líquido, valor do imposto de renda, vai ser o valor descontado do imposto de renda, e o valor do INSS. Vou pedir para o usuário informar as minhas entradas, que são o salário bruto, taxa de imposto de renda e taxa do INSS. Scanf, os 3 valores são float, %f, %f, %f e comercial. Salário bruto. E olha só o que eu fiz aqui. Eu usei um atalho aqui, tá? Eu coloquei e-comercial, comecei a digitar salário e dei um Ctrl espaço. Ele me mostra sugestões de variáveis que eu tenho declaradas. No caso é salário bruto, que é a que está selecionada. Se eu quisesse a de baixo, eu apertaria a seta para baixo e daria um Enter. Como eu quero salário bruto mesmo, é só dar um Enter e ele preenche para mim. Facilidades da IDE, né? E-comercial, taxa de imposto de renda, e comercial, taxa INSS. Uma vez que eu li as 3 variáveis, eu já posso calcular cada um desses valores aqui. Salário líquido, valor do imposto de renda e o valor do INSS. Como o salário líquido é o salário bruto menos o valor do imposto de renda menos o valor do INSS, vou calcular o valor do imposto de renda e o valor do INSS antes. Então, valor do imposto de renda recebe. O valor do imposto de renda vai ser igual à taxa de imposto de renda vezes o salário bruto dividido por 100. Então, eu estou assumindo que essa taxa aqui vai ser um valor percentual, tá? Eu posso passar 12, por exemplo, para indicar que eu vou pagar 12% de imposto de renda.
Então, o valor de imposto de renda vai ser igual a taxa de imposto de renda vezes o salário bruto dividido por 100. Posso colocar 100 assim como inteiro, porque tanto a taxa de imposto de renda quanto o salário bruto são pontos flutuantes. Então, meu numerador inteiro já é ponto flutuante. Lembrando que se o numerador e o denominador fossem inteiros, eu não estaria dividindo, mas pegando a parte inteira da divisão dos números. Valor do INSS vai ser igual a taxa do INSS vezes o salário bruto dividido por 100. Feito isso, posso calcular o salário líquido, que vai ser igual ao salário bruto menos o valor do INSS menos o valor do imposto de renda. Então, nesta seção aqui do meu código, eu estou calculando os valores descontados e o salário líquido. Já tenho os meus valores, eu posso exibir o menu para o usuário. O menu vai ser, escolha uma das opções abaixo, então eu vou imprimir isso daí para o usuário. /N. A primeira opção vai ser 1 para ver o salário líquido. Lembrando que o /T é um espaçamento de um tab. Então, eu estou formatando o meu menu desse jeito aqui. Vai ficar com esse espaçamento lateral em relação à frase de cima. Opção 2 vai ser valor descontado pelo imposto de renda. E a opção 3 valor descontado pelo INSS. Então, eu mostrei o menu para o usuário e depois de mostrar o menu, eu preciso ler a opção dele. Então, eu preciso de uma variável chamada opção e essa opção vai ser uma variável inteira, porque os valores são 1, 2 e 3. Então, eu vou declarar aqui uma variável inteira chamada opção, que vai ser a opção selecionada no menu. Leio esta opção aqui com o scanf %d e comercial opção. Então eu peço para o usuário, escolha uma das opções abaixo, 1, 2 ou 3 e leio a opção dele. Agora sim eu posso fazer um switch case. Switch, entre parênteses, opção, início, ele já coloca o fim, para mim é só dar um enter, case, 1, 2 pontos. Caso a opção selecionada seja 1, eu tenho que mostrar o salário líquido para o usuário. O salário líquido já está calculado aqui, então eu simplesmente faço printf seu salário líquido, %.2f, tantos reais. E a variável é salário líquido. Já fiz o que tenho que fazer. Break, muito importante. Terminei o caso 1. Agora faço o caso 2. Case 2. O que eu tenho que fazer? Tenho que mostrar o valor descontado do imposto de renda. Desconto de imposto de renda, %.2f, tantos reais. Valor do imposto de renda. Break. Case 3, 2 pontos. Vou mostrar o desconto de INSS. %.2f, tantos reais. Valor do INSS. Break. E neste caso eu terei um default. Por que terei um default? Porque se o usuário não digitar nem 1, nem 2, nem 3, eu mostro uma mensagem de erro para ele. Então a opção default
faz o seguinte. Mostra a mensagem, você selecionou uma opção inválida. Tente novamente. E aqui eu não preciso de break, porque já é a última coisa do meu switch. Ele obviamente vai sair do switch quando ele chegar aqui nessa linha, né? Então li a opção, caso a opção seja 1, faço isso, break. Caso seja 2, faço isso, break. Caso seja 3, faço isso, break. Se não for nenhum, nem 2, nem 3, faço isso aqui. Vou salvar. Compilar. Não houve erros, vou executar. Informe salário bruto, taxa de imposto de renda e taxa de INSS. Vou colocar salário bruto, 10.000. Taxa de imposto de renda, 27,5. Taxa de INSS, 12,5. Ponto 5 e não vírgula. Dou um Enter. Escolha uma das opções abaixo. Vou colocar a opção 1, salário líquido. Salário líquido de R$6.000. Está correto porque a soma dos descontos dá 40% do salário. Então sobram 60% de 10.000, que é 6.000. Vamos testar para outros valores. Aliás, vou manter os mesmos valores, que fica mais fácil de visualizar com 10.000, né? 27,5, 12,5. E agora vou selecionar a opção 2. Quanto descontou do meu imposto de renda? R$2.750, que é 27,5% de 10.000. Vamos de novo. 10.000, 27,5, 12,5, opção 3. Desconto de INSS de R$1.250. Agora uma opção inválida. E aqui eu vou colocar valores diferentes. 10 e 5. Selecione uma das opções, vou colocar a opção 5. Você selecionou uma opção inválida, tente novamente. Então o programa está funcionando corretamente. Agora imagine que as opções sejam A, B e C, ao invés de 1, 2 e 3. Será que daria para fazer com o case? A resposta é sim, a gente consegue comparar com constantes do tipo char. Do tipo char, um único caractere, tá? A gente não consegue fazer com strings. Como ficaria o nosso programa se fosse assim? Bom, primeiro, a opção não seria uma variável inteira. Ela seria um char. Depois, a gente mostraria o menu com as opções A, B e C. E a gente leria a opção como um char. Então, é %C. Como ficaria o switch? Ficaria assim. Switch opção, case, A, e como é um char, eu coloco em aspas simples, faço isso daqui. Case, B, em aspas simples, faço isso daqui. Break, case, C, em aspas simples, faço isso daqui. Agora, como C é sensível ao caso, ou seja, maiúsculas são diferentes de minúsculas, o usuário teria que digitar exatamente A maiúsculo, B maiúsculo ou C maiúsculo. Se eu digitar uma letra minúscula, ele vai entrar aqui no default. Para contornar isso, eu poderia fazer assim, ó. Case, A minúsculo, 2 pontos. E embaixo dele, coloco o A maiúsculo. Por quê? Se for A minúsculo, ele vai entrar no bloco do case, que está vazio. Mas, como eu não coloquei nenhum break aqui, ele vai para a linha de baixo. Na linha de baixo, ele está no A maiúsculo. Então, se ele selecionar A minúsculo ou A maiúsculo, ele faz isso daqui. E sigo o mesmo raciocínio para as demais letras. Coloco case B minúsculo, embaixo do case B maiúsculo. E aqui, case C minúsculo, em cima do C maiúsculo. Então, olha só como ficou. Case A minúsculo, case A maiúsculo, faço isso daqui, break. Case B minúsculo, case B maiúsculo, faço isso, break. Case C minúsculo, case C maiúsculo, faço isso, break.
default, selecionei uma opção inválida. Vou compilar e executar. 10.000, vou colocar 25,15. E olha só, lembra que quando a gente lê um char, a gente lê do buffer do teclado? Eu não limpei o buffer do teclado, então antes de eu ler esse char aqui, vou colocar um espaço em branco aqui, ó, e vou compilar e executar de novo. 10.000, 25 e 15. Agora sim ele pediu a opção. Vou colocar A minúsculo. Ele mostrou para mim o salário líquido. Para outros valores, B minúsculo. Imposto de renda R$ 2.500, para taxa de 25% de 10.000. C minúsculo, INSS R$ 1.500. E se eu colocar um valor diferente, por exemplo, D, ele mostra que eu selecionei uma opção inválida. Outra forma de eu limpar o buffer é, antes de eu dar o scanf, eu fazer o comando fflush stdin. Ele fala o seguinte, olha, limpe para mim o buffer do teclado. Libera o buffer de entrada padrão. Se eu fizer isso, eu não preciso colocar o espaço em branco aqui. Compilar e executar. 10.000, 25, 15. Opção A. R$ 6.000 de salário líquido. Então ele leu corretamente, mostrou corretamente também com o fflush. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, clique em gostei aqui embaixo e compartilhe o vídeo com seus amigos. Não se esqueça também de ativar o sininho de notificações para ficar por dentro dos nossos novos conteúdos. Um abraço e bons estudos!